Obrigado, bom dia. Eu falei com quase todos pessoalmente, mas com quem não cumprimentei ainda, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui, como prometido, ano passado, segundo o SECAF, independentemente das dificuldades do país, das crises, a alta cultura está aí para isso mesmo, para perdurar enquanto as outras coisas mais passageiras vão seguindo um fluxo mais intermitente. E o Mário Ferreira dos Santos, como foi anunciado ano passado, é um grande esteio para todos nós, para a gente enfrentar esses problemas. Inicialmente, assim, naturalmente, tenho que agradecer todo mundo que se envolveu, os colegas que fazem parte da organização, Lisandro, Hélio, Leonardo Penitente, o Gustavo, a Michele, que não chegou ainda. E cada um, naturalmente, poderia agradecer os seus e talvez tenha oportunidade. E eu vou aproveitar para agradecer também, especificamente, a minha esposa, que sempre me apoiou, e que ela foi muito importante, inclusive, para os meus estudos sobre o Mário Ferreira dos Santos, porque há muito tempo que eu já tinha conseguido adquirir aqueles áudios do Mário Ferreira dando as palestras dele na década de 60, e ela teve a bondade de me incentivar a ouvir esses áudios no carro enquanto fazíamos as nossas viagens, né? É lógico que depois eu descobri que ela gostava do efeito sonífero das palestras, né? Mas a gente começava a viajar, não, bota suas aulas, pode assistir. E rapidamente ela já engajava em outros planos de realidade. E eu ia assistindo. Então eu fui criando um carinho muito grande pelo Mário. E paralelamente aos meus estudos com o Olavo, né? E o que ele nos traz, e o que nós perdemos de tempo em não absorvê-lo, é a firmeza que a cultura tem que ter em certos pontos, né? Certos ganhos civilizacionais que a gente precisa conservar e usá-los como instrumentos para absorver cada vez mais toda a gama de informações, de mudanças que a sociedade vem se desenvolvendo. É em torno dos pilares que nós podemos continuar evoluindo, e não abrindo mão deles. Então o Mário ele faz justamente o que a parte que todo o ensino filosófico acadêmico deixa de fazer. Eles focam muito de que a filosofia abre a mente para novas questões, a perguntar sobre, contestar, mas contesta sobre o que é contestável, algumas partes, e é o que ele demonstra, e o esforço da obra dele é mostrar aquilo que a partir do qual você deve contestar, deve buscar estudar. Não pode abrir mão daquilo que já foi conquistado. E eu trouxe a minha pequena coleção ali dos livros do Mário que eu tenho, são 40 volumes, algumas apostilas, dos livros que não tem publicado, para os curiosos que quiserem manuseá-lo e olhá-lo, ficar à vontade e ver como, em cada tema que ele aborda, ele, através das premissas e perspectivas firmes que ele desenvolveu, ele consegue reorganizar todas as áreas do conhecimento. Quando ele estuda psicologia, ele usa aquilo que ele já sedimentou da tradição e aplica sobre aquilo ali. E abre novas perspectivas em torno de cada um desses temas, né? E essa é a força da filosofia, é a força da alta cultura, e que a gente está aqui com muita humildade tentando contribuir para resgatar. Então, esse é o nosso foco. Trouxemos aqui no Estado, como sempre, estamos aproveitando as pratas da casa valiosas, nosso colega Hélio, nosso colega Leonardo Penitente, e agregando com o que tem de melhor no país, nesse momento cultural aí, sobre temas tão relevantes. Então, o Rafael se dispôs a vir aqui conversar conosco, e também o Francisco Corsim, que
está a caminho, né? Bem, a dinâmica do seminário é para que vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para colocarem questões. Tem um bom tempo previsto para, ao fim das palestras, para perguntas realmente. Então, fiquem à vontade. Vamos explorar os nossos apresentadores desse dia. Bom dia a todos. Vamos nessa. Deus ilumine todos nós. Então vamos compor a primeira mesa aqui para o nosso evento, né? O tema é a lógica e dialética, matéria e forma na filosofia da natureza, com Rafael de Paula, que vai ser acompanhado pelo Hélio, né? Então, Rafael de Paula, ele bacharelou-se em física. Rafael, por favor, pode vir para a mesa aqui, Hélio também. Bacharelou-se em física em 1994, fez mestrado em 96 da PUC-Rio, obtendo pelo CBPF o título de doutor em 2000, na área de teoria quântica de campos. Como recém-doutor, passou o ano no grupo de física teórica da Universidade Federal de Itajubá. Interessando-se pela fundamentação filosófica dos conceitos e teorias físicas, retirou-se da pesquisa na universidade para dedicar-se ao estudo autônomo, a fim de entender melhor de que se trata a física. Desde então, lecionou 8 anos no ensino médio e, atualmente, desde 2010, leciona no Departamento de Física da PUC-Rio. Traduziu para o português O Enigma Quântico, Desvendando a Chave Oculta, de Wolfgang Schmidt, e Física e Realidade, Reflexões Metafísicas sobre a Ciência Natural, de Carlos Casanova, ambos pela Vide Editorial. A necessária passagem da física à metafísica, que será o objeto principal de sua apresentação aqui hoje, no segundo seminário Capixaba de Filosofia, é explicada de forma lapidar pelo próprio Rafael de Paula, dizendo, palavras dele, a motivação para abordar a física desde fora surgiu de perguntas como: é normal a situação em que os maiores expoentes de uma ciência admitam não saber de que estão falando? O que quis dizer o prêmio Nobel Richard Feynman ao afirmar que ninguém entende a mecânica quântica? Como é possível cientistas sérios propor interpretações da mecânica quântica em que a consciência do observador determina o acontecer físico, ou de que existam múltiplos universos sendo criados a todo instante? Ou ainda, como entender a solução de desespero de que não é tarefa do físico profissional fazer nem responder a essas perguntas? E como articular isso com as conquistas da ciência moderna? Aristóteles e a escolástica medieval não poderiam ter previsto os descobrimentos da nova física, mas estabelecer os conceitos que possibilitaram o seu surgimento e embasaram o seu entendimento. As noções de matéria, de ato e potência, de substância e acidentes, entre estes a qualidade e a quantidade dão a única inteligibilidade possível do mundo natural. Porém, a alteração do significado de alguns desses conceitos e o abandono de outros na entrada da modernidade levou à confusão que capturou a mente dos mais brilhantes cientistas do século XX. Esta confusão tem origem em teorias do conhecimento pouco cuidadosas e em teorias sobre a realidade completamente equivocadas, as quais, apesar de propícias ao rápido desenvolvimento da matematização do mundo natural, acabam por levar a uma perda cognitiva do objeto de estudo das ciências. Contar esse desenvolvimento torna-se tarefa urgente, não apenas para recuperar o senso do ponto de contato das teorias modernas com a realidade, mas até mesmo para salvar a própria ciência do assalto do irracionalismo desconstrucionista pós-moderno, que a transforma em nada mais que um apêndice da política, um discurso como qualquer outro, né? E o professor Hélio Angotti, professor de medicina e coordenador do curso de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo, médico formado pela UFES, com residência em oftalmologia e doutorado em ciências pela USP, diretor editorial da Mirabilia Medicine, revista internacional especialidade em humanidades médicas, é o criador do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, presidente do capítulo de História da Medicina da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, no triênio 17-20,
Global Escola do Centro for Bioethics and Human Dignity da Trinity International University, no Illinois. Autor de diversos capítulos de livros de oftalmologia e autor dos livros Morte da Medicina, Tradição da Medicina, Disbioética, volume 1, e Arte Médica, Hipócrates a Cristo. Colaborou também na obra Precisamos Falar sobre Aborto. Organizador do presente seminário, é presbítero da Terceira Igreja Presbiteriana de Colatina. Dr. Hélio terá talvez a mais urgente das tarefas no segundo SECAF: desmontar as artimanhas do relativismo impregnado no discurso acadêmico e midiático contemporâneo. Então, dando as boas-vindas ao professor Rafael de Paula, passo a palavra a ele para que comece a sua exposição. Obrigado, Lisandro. Eu acho que você já fez a minha palestra, após estar encerrado já. Na verdade, isso é um texto que eu mesmo coloquei na apresentação do meu currículo Lattes, porque mostra a guinada que eu dei já faz uns 15, 16 anos. Então, a minha formação foi toda em física, eu só pensava em física, e, na verdade, eu pensava em questões que eu não sabia que transcendiam a física, e quando eu fazia determinado tipo de pergunta durante o meu estudo de graduação e pós-graduação, eu ouvia comumente a frase: não, mas isso não cabe à física, isso aí já é mais para a filosofia. E eu acreditei neles e comecei a estudar filosofia, então, por conta própria, né? E vi, em primeiro lugar, que existia uma metafísica ou uma filosofia da natureza que podia, que dava mais inteligibilidade não apenas aos fatos mais corriqueiros do dia a dia, como até a descobertas da ciência moderna. E foi isso que me encantou e me levou, em particular, há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, a traduzir o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico. Eu acho que ele pega ali o ferramental escolástico e aristotélico, por conseguinte, e o aplica na solução do problema de interpretação da mecânica quântica, o qual eu não vou abordar aqui, com tamanho sucesso que eu falei, puxa, então aquela coisa que eu já vinha lendo em Aristóteles, São Tomás de Aquino, não é algo só que tem uma fertilidade apenas na explicação de fatos mais corriqueiros, mas, inclusive, explica determinados problemas de interpretação da física moderna. Eu vi isso também sendo aplicado ao cálculo e à geometria, em particular pelo René Guénon, tem um livro, O que é o Cálculo Infinitesimal. Tem uma palestra curtíssima, que foi transformada em livro, dos anos 50, de um engenheiro elétrico, São Tomás de Aquino e o objeto da geometria. Eu falei, puxa vida, o que São Tomás de Aquino tinha a ver com geometria, né? Com estudo de geometria, com estudo da matemática, da quantidade? Eu falei, puxa, tudo. Você lê ali, você vê a fertilidade daquilo, a quase necessidade daqueles conceitos e como que a mentalidade moderna, as filosofias da matemática moderna, que são vários ramos diferentes, patinam em problemas somente por preconceito de não querer entender de onde surgiram suas próprias disciplinas. Estudando as origens da ciência moderna, que em qualquer livro ou qualquer curso universitário vão localizar isso no Renascimento, talvez no humanismo, no Renascimento, nos últimos 4, 5, 6 séculos, você vê que não está ali as origens da ciência moderna. Está lá antigamente em Platão, Aristóteles, até nos pré-socráticos. Nós estamos nos especializando, a ciência moderna, a física moderna, é uma especialização, um estudo muito detalhado sobre alguns aspectos do mundo. Eu vou começar o assunto aqui dando um exemplo de como é redutivista a visão sobre a física, né? O assunto vai ser basicamente a física,
eu vou abordar a física filosoficamente, a física moderna filosoficamente. Como é que ela reduz os objetos? O que ela considera como seu objeto de estudo? Com a enunciação da seguinte possibilidade. Tem ali a janela e nós vamos estender a mão segurando uma pedra de 4 kg, uma planta de 4 kg, um gato de 4 kg, talvez seja um gato bem gordo, sei lá, um animal um pouco de 4 kg, e um bebê, um ser humano, foi mal, desculpa a violência do exemplo, também de 4 kg, e vamos soltar os 4 para cair, para despencar. Todo mundo sabe, todas as culturas, e até uma criança a partir dos 5, 6, 7 anos, já sabe que são 4 tipos de entes totalmente diferentes. Né? A própria resposta que cada um desses entes vai dar quando você esticar a mão pela janela já vai ser diferente. Do gato para o ser humano, se o bebê for consciente sobre o que está acontecendo, o gato já tem alguma consciência até maior do que a do bebê. Não, peraí, ele vai te arranhar todo, né? Ele não vai deixar você soltar ele. Né? Já a pedra não vai fazer nada com você, ela não vai reagir. Você pode ser processado por lançar o bebê ou até o gato hoje em dia, né? Lançar pela janela. A pedra, você só vai ser processado se tiver alguém lá embaixo, mas não pela pedra em si. Então, esses 4 tipos de entes, que todas as culturas que trabalharam filosoficamente distinguem, fazem distinções, e eu vou falar dessas distinções aqui, para a ciência moderna, por exemplo, para a cinemática e a gravitação, não faz diferença. A cinemática, as leis de Newton, a gravitação vão estudar os 4 entes, reduzindo todos ao aspecto de 4 kg. Altura tanto do 3º andar do prédio, e é isso que eles vão fazer. Quer dizer, eles vão abolir a diferenças gritantes aos nossos olhos, cuja explicação em termos quantitativos e matemáticos é impossível. Quanto mais se avança nesse sentido, menos você consegue inteligir a diferença quantitativa entre esses 4 níveis de seres, e é por isso que a matemática e a física matemática fazem uma redução de todos esses entes a um aspecto mais básico e comum. Olha, eu não quero saber se é um ser vivo ou se não é, se tem consciência, se tem senciência ou não, todos eles vão cair com o mesmo comportamento quantitativo. Ora, eu pretendo fazer uma exposição um pouco histórica e motivar os conceitos de matéria e forma, tanto histórica quanto filosoficamente. Os pré-socráticos, impressionados com o fenômeno da mudança, da mutação, do movimento, eles começaram a buscar como conceituar filosoficamente o que é uma mudança. A gente passa por tantas mudanças no dia a dia que a gente nem se apercebe de quão difícil é conceituar o que é uma mudança. Né? Por exemplo, uma maçã que você coma, ela estava aqui e no instante depois não está mais. Para onde é que foi aquilo? Ou de onde surgiu o novo estado? Quer dizer, ela não está mais. Para onde é que foi aquela maçã e de onde surgiu a sensação de satisfação no estômago? Você matou a fome. Um outro tipo de mudança seria, por exemplo, o amadurecimento de uma fruta. Ela estava verde e agora está madura. Para onde foi a não madurez da fruta? Onde é que foi parar isso? E de onde veio o estado de madurez da fruta que antes não estava aqui? Né? E filósofos costumam se preocupar com perguntas deste tipo. Você pergunta, para que eu vou saber disso? Tudo que fica mais longe das nossas preocupações diárias são exatamente as perguntas mais fundamentais, em termos das quais você vai responder outras, as perguntas mais próximas do dia a dia. E para o nada e do nada não pode ter ido. Então, a maçã que não existe mais depois que você comeu, para o nada não pode ter ido.
Porque o nada não tem capacidade absortiva, né? O nada não pode absorver, ele não tem capacidade nem de absorver, nem muito menos de ceder, de fornecer, de conceder algo. E todas as aporias às quais você chega, tentando fazer um ping-pong entre o ser, a realidade, o mundo e o nada, para explicar a mudança, mostraram aos pré-socráticos que você precisava de algo que permanecesse no mundo, algo que passasse pela mudança. A mudança e o movimento, mais tarde, vai ser conceituado não como um quid, uma coisa, mas como um acontecer sobre uma coisa. Ele é uma realidade, digamos, que acontece sobre algo e não é uma coisa em particular. O movimento não é algo, certo? Ele não é um ente. Então, o movimento tem que acontecer a um ente, mas ele mesmo não é um ente. Que tipo de ente está por baixo dos movimentos? E uma saída muito radical foi encontrada pelos filósofos pré-socráticos, às vezes chamados físicos, às vezes chamados materialistas. O cunho de materialista a eles, o nome de materialista foi dado pelo próprio Aristóteles. Enunciam que tem que existir um substrato que passa pela mudança. Mudar é algo que muda, tem que ter um substrato, tem que haver dentro da realidade, algo que passa por uma mudança. Tales enuncia a possibilidade disso ser a água. Não é esta água que a gente está tomando, mas que água fosse uma substância, um substrato universal que passasse por mudanças e que fosse revestido de formas diferentes. Então existia a maçã, mas no fundo aquilo era água na forma de maçã. Agora, depois do processo da digestão, aquilo é água na forma de você, ou do seu próprio corpo. E só a hipótese de que houvesse um substrato universal único e homogêneo, e daqui a pouco a gente vai ver a relação que isso tem com quantidade, um substrato único e homogêneo, só supondo isso, é que você consegue dizer que nós continuamos no mesmo mundo. Apesar das coisas estarem mudando, estar no mesmo mundo significa, filosoficamente, levando em conta o problema, a questão do movimento e da mudança, significa que tudo é feito de uma única substância, de um único substrato. E é só por isso que uma coisa pode se transformar em outra. Porque, no fundo, existe uma radicação última comum a todas as coisas. Depois vem o Anaxímenes e diz, olha, a água não é um bom símbolo para isso, o ar é melhor. Depois vem outros, vem Heráclito e diz que o fogo seria melhor ainda. Depois vem Empédocles e diz, olha, o melhor seria supor que são 4 os elementos, né, fundamentais, os famosos 4 elementos, né, terra, ar, fogo e água. E o Aristóteles, vendo essas tendências, essas explicações, 100 e poucos anos depois, ele fala, olha, esses caras estavam tocando o dedo em algo correto. Eles estavam apontando para a necessidade da existência de um substrato comum a todas as coisas, ao qual você atribuía a mudança. Porque a mudança, de novo, movimento não é uma coisa. Movimento é algo que acontece alguma coisa, né? Esta alguma coisa, na opinião deles, podia ser a água, etc. Eu vou chamar isto de matéria. O termo grego que ele usa é chylé, daí virá o ilemorfismo, e chylé não significa outra coisa a não ser bosque ou madeira. Porque madeira é um material o qual você, como ser humano, como um artesão, pode moldar em formas diferentes. Então, a madeira pode servir, um pedaço de madeira bruta aqui pode servir para fazer uma cadeira, uma mesa, uma estante de livros, uma porta e assim sucessivamente. Quer dizer, uma mesma matéria pode assumir formas diferentes, né? E o Aristóteles diz, olha, aquela pergunta que eles estavam respondendo daquele jeito, olha, a mudança só é possível se houver um substrato comum último à realidade. Essa é uma resposta,
é uma pergunta necessária e a resposta deles é uma resposta na direção correta. Só que não basta isso. Está faltando agora a pergunta oposta, a pergunta contrária a essa. Bom, já que você matou que existe um substrato comum a todas as coisas e que embasa, por isso, a possibilidade de mudança, está faltando agora a pergunta inversa a essa. Por que então as coisas são diferentes? Tudo é água. Hoje em dia, na física moderna, você diria tudo é um estado quântico de flutuações, sei lá, de partículas elementares. Independente de estar correta ou não essa resposta, é a resposta científica à mesma pergunta. Então você tem tudo bem, tudo é feito de matéria, você pode chamar de madeira, matéria, água, flutuações do vácuo quântico, partículas elementares, você pode chamar do que quiser, não tem problema. Vamos chamar isso aqui de matéria, certo? Que é um nome muito bom. Ali você tá dizendo que antes da digestão da maçã, o que tinha era matéria na forma de maçã. Agora é matéria na forma da constituição do seu corpo, do animal que digeriu a maçã. Você tem uma saída, dizer, olha, a maçã e o animal que digeriu a maçã não são coisas reais. O que existe mesmo é só aquela matéria. É só a água primordial, é só esse estado quântico de partículas elementares. E essas coisas aqui mais altas, digamos, que têm formalidades distintas, mais altas, são ilusões, ou são erros, ou não existem, ou são capas muito finas da realidade única. Certo? Esta é uma saída que é tentada o tempo inteiro na história da filosofia. E é uma saída errada, mas é uma saída possível. Ela corta com muitas coisas, as quais são evidentes e, como a gente vai prosseguir daqui a pouco, e poder demonstrar daqui a pouco. Mas é uma possibilidade que contradiz até a própria ideia inicial de explicação. Se você disser, olha, a maçã não é maçã, e o animal que vai comer a maçã não é um animal, na verdade é tudo água, ou tudo matéria, você acabou no mesmo instante de matar a mudança, que era aquilo que você queria explicar. Porque então você não pode dizer que o animal comeu a maçã. Era matéria que virou matéria. Mas como é que uma coisa vira ela mesma? Então nunca existiu mudança de nada. Né? Se você apelar para esta saída de que só o que existe é matéria e as formalidades mais altas não existem, ou são ilusões, ou são preconceitos humanos, ou como o kantismo e a filosofia moderna vão nos estimular o tempo inteiro. É dizer, são projeções da mente humana. A forma do passarinho é só uma projeção da mente humana. O que existe é o recorte quantitativo ali. Já a forma do passarinho e até os dados dos sentidos, você não sabe se estão na coisa ou se são projeções da mente sobre aquela coisa. O que eu garanto é que tem uma coisa material ali. Esta é a filosofia moderna em poucos segundos. A teoria do conhecimento moderno. Se você recolher tudo isso para a mente humana e ficar com a afirmação só o que existe de real mesmo é o aspecto material, você acabou de matar a mudança. Não existem mais movimentos, porque uma coisa não pode virar o que ela já é. Tá certo? Então, o Aristóteles viu a importância do tipo de pergunta que Sócrates e Platão estavam fazendo, que era a pergunta contrária, inversa do que os materialistas estavam fazendo. Que é a pergunta sobre o que são as coisas, então. O que é ser a maçã? O que é ser o ser humano? O que é o bem? O que é o Estado? Né? São perguntas sobre o que são as coisas. E a resposta dada a resposta que Sócrates sempre dava, a grande maioria dos diálogos, versava sempre sobre qual é a definição da coisa, do que nós estamos falando, afinal de contas, e que Platão vai
solidificar no conceito de forma, ou de eidos, ou morfe, que é um nome mais aristotélico do que platônico, é o que dá quididade àquela coisa. Então, existe uma forma a qual nós chamamos de maçã. Pode ter o substrato, material que for, mas existe uma forma àquilo. E todos os entes são uma composição indissolúvel, todos os entes materiais, pelo menos, do mundo da manifestação cósmica, pelo menos da manifestação cósmica material, eles são compostos indissolúveis de matéria e forma. É um erro comum, logo quando você começa a falar desse assunto, achar que a matéria aqui e forma ali, como se você pudesse separar uma coisa da outra espacialmente. Isso é um erro. Não. A forma da coisa está constituindo a própria coisa naquele exato momento. Não é algo que você consiga retirar aqui. O conceito de matéria, filosoficamente falando, é um conceito também complicado. Não é trivial você falar tudo que existe sobre a matéria. Você vê livros e livros ao longo dos últimos 2000 e poucos anos tentando esmiuçar, melhorar sobre o que é a matéria, afinal de contas. Tem várias notas às quais eu vou pontificar aqui sobre os conceitos de matéria e forma. A primeira é que matéria não existe assim, sozinho. Isso daqui, por exemplo, não é matéria. Isto é um copo. O passarinho não é matéria. A maçã não é matéria. O passarinho é passarinho. A maçã é maçã. Eles são entes materiais. Então, o termo matéria a gente incentiva mais a pessoa a usar, a pensá-lo na categoria gramatical adjetiva do que substantiva. Você nunca vai apontar para uma coisa e dizer que isso é matéria. Não, isso é algo material, mas não é matéria, porque qualquer coisa que esteja na sua frente, ela é constituída de matéria e forma. Ela tem uma forma. E, em geral, o que você está falando é sobre a forma dela. Né? Quando você fala, aquele passarinho ali, bom, passarinho é a forma, certo? Que informa ou conforma uma determinada porção de matéria. Ora, antes de falar da aplicação desses conceitos para o problema cabeludíssimo de interpretação da mecânica quântica, eu acho que é útil a gente mencionar como é que esses conceitos foram sendo usados nos últimos muitos séculos para descrever e explicar as mudanças comuns nos diversos tipos de entes que nós testemunhamos. Então, eu já falei desses 4 tipos de entes no início, né? A pedra, uma planta, e não foi de graça, não foi à toa que eu escolhi esses entes, uma pedra, uma planta, um animal e um ser humano. Qual é a distinção entre esses tipos de entes? Que qualquer filosofia alta, qualquer filosofia com pretensões de universalidade, qualquer cultura razoavelmente desenvolvida e qualquer criança a partir dos 5, 6 anos já começa a identificar uma diferença entre esses 4 tipos de entes. Na própria expectativa do ser humano frente a um desses 4 tipos de entes, você nota que a pessoa percebe que aquele ente pode fazer algumas coisas que os outros não podem. E assim sucessivamente. Né? Então, a própria expectativa já mostra que, intuitivamente, você capta que há uma distinção entre esses 4 tipos de entes. Seres inanimados, os seres animados, que têm vida, mas dentro dos seres que têm vida, nós temos uma distinção também quase muito radical e evidente entre plantas, animais e ser humano. E a ideia aqui vai ser usar os conceitos de matéria e forma para entender essa distinção entre esses 4 níveis de seres. E depois a gente parte para a aplicação dos conceitos de matéria e forma para algum tema mais científico, mais moderno. Então, os escolásticos diziam que o agir se segue ao ser. A forma de ação de alguma coisa se segue à forma da quididade que aquela coisa tem.
determinada cuididade, determinado tipo de ser, ou um ser com tal forma, é capaz de fazer algumas coisas e não outras, né? Então, o que é que distingue os entes que têm vida dos entes que não têm vida? Eu vou buscar primeiro uma mudança entre que tipo de distinção existe entre o nível inanimado e o nível com vida, os vegetais. O que os vegetais fazem que os seres minerais não fazem? Quer dizer, os seres minerais são capazes de passar por transformações basicamente exteriores, é colisão, certo? Num certo sentido, é muito material, num sentido bastante, precisaria de bastante nuance e ressalva, são transformações que estão no nível radicado muito baixo, no nível da matéria, da sua extensão. Extensão, dureza, impenetrabilidade, colisão de uma bolinha com a outra, uma parede caindo aqui no chão. São contatos e interações basicamente materiais, certo? Radicados em poucas propriedades além da própria extensão. Tem peso, velocidade, tem coisas que a ciência moderna começou a rastrear no conceito da matéria, né? Notas do conceito de matéria ou propriedades que a ciência moderna começou a estudar. Mas basicamente são contatos de extensidade, como chama o Mário Ferreira dos Santos. Só que os vegetais são capazes de fazer algumas coisas que os minerais não são capazes de fazer. E é por isso que você diz, olha, tem um reino aqui que é vegetal e outro reino que é animal. Senão não faria sentido você enunciar a distinção entre reinos se eles não tivessem propriedades ou capacidades ou potências diferentes. O que é que os vegetais são capazes de fazer que os minerais não fazem? Sempre que eu faço essa palestra, aqui a gente está com menos tempo, sempre que eu uso esse momento para fazer um exercício com as pessoas. As pessoas vão tentando cercar o que os vegetais fazem que os minerais não fazem. Aqui a gente tem menos tempo, então eu vou dizer, se você passar muito tempo pensando, você vai achar algumas notas corretas, outras que podem ser reduzidas às seguintes duas coisas, as seguintes duas formas de ação. Uma é reprodução e a outra é a nutrição. O que é a nutrição em termos de matéria e forma? É o ser da árvore ou da planta absorvendo matéria que não era dela e transformando em matéria dela. Não é isso? A nutrição nada mais é do que isso. Ela pega elementos que não fazem parte do seu ser material e que ela transforma em matéria para o corpo dela mesma. É a transformação de matéria, não dela, em matéria dela. E o que seria a reprodução? A reprodução seria a transmissão material de algo da forma do próprio ser. Não é isso? Galinhas só dão galinhas, jaqueiras só dão jaqueiras e assim sucessivamente. Quando a gente diz que os vegetais são capazes de tipos de ações que os minerais não são capazes, é óbvio que a gente não está negando o contrário. Quer dizer, os vegetais fazem esses dois tipos de operação e também são passíveis de todos os tipos de transformações mais brutas e materiais que os seres minerais são capazes também de sofrer. Então, do mesmo jeito que você pode pegar um bloco de ferro e rachar ele em dois, você pode fazer isso com o tronco de uma árvore também. Então, a árvore ela não foge do mundo material mineral, ela também tem essas capacidades mais materiais, só que tem duas outras, as quais os minerais não parecem ter. Saindo agora do vegetal para o animal, por que a gente diz que o que o animal tem que o vegetal não faz? Então, de novo, como um exercício, você procure, não acredite no que eu estou dizendo, depois você procure refletir e ver se não é verdade que
tudo que você conseguir pensar de diferente que um animal faz e que um vegetal não faz, vão se reduzir também a dois tipos de ação, né? Uma é o transporte autônomo de si mesmo. Animal vem da capacidade de estar animado, o termo vem daí no latim, né? Então, é um ser transportando sua matéria e forma, uma mudança essa radicada mais na sua forma do que na sua matéria. Você, mas espera aí, este ser inanimado aqui também é capaz de sofrer uma transformação de lugar, mas está radicado mais na sua matéria do que na sua forma. A interação que o leva aqui, a sair de um lugar para o outro, são interações de colisões mais mecânicas e materiais. Não é isso? São contatos mais exteriores. Não está radicado na própria forma substancial deste recipiente fazer essa mudança por si só, né? Já o animal é capaz de fazer isso. Mas a principal distinção não é a da autolocomoção, que por acaso é a raiz do nome ânima, né? A principal distinção não é essa. A principal distinção está na senciência, nos sentidos, né? O leão enxerga a gazela. No momento que ele enxerga a gazela, ele capta algo dela. Que algo é esse que ele capta? Não é a matéria. Se fosse a matéria, ele já tinha enchido a pança. A matéria é o que ele quer. A matéria da gazela é o que ele quer adquirir. O que é que ele está captando ali? A forma da gazela, né? A senciência é a capacidade de você abstrair de um ser, não a sua matéria, mas a sua forma, em algum grau, né? Porque o ser humano também vai ter essa capacidade, mas uma outra ainda. Então a senciência nada mais é do que a captação da forma, sem retirar a matéria da coisa. Então o leão pode olhar para uma gazela, depois ele olha para um arbusto e pode olhar para um ser humano armado, ameaçando ele. O leão, ao captar a forma da situação de cada ente e como aquilo se relaciona com o próprio ser, com o próprio organismo dele, ele pode ver um impulso hostil, um impulso agradável ou um impulso indiferente, como o caso do arbusto, que até hoje ninguém viu leão vegetariano. Então, ele tem uma relação muitas vezes de indiferença com relação aos arbustos, a não ser quando ele está atrás de sombra, por exemplo, ou para se esconder. E o que o ser humano, que é o quarto nível de ser, é capaz de fazer que nem os animais são capazes? Isso tudo entre parênteses, sem esquecer que os animais e os seres humanos também são passíveis de passar por todas as transformações que os níveis inferiores são. Você pode rachar um ser humano ao meio, né? Você pode digerir um ser humano, enfim, eles são. O ser humano passa pelas transformações dos seres inanimados, dos seres vegetais. Existem potências vegetativas na alma humana, a nutrição e a reprodução estão radicadas nesta parte da alma humana. A senciência e a locomoção, que são já propriedades animais, e acima disso tudo, o ser humano é capaz de fazer mais uma coisa que os animais não dão mostras de serem capazes, que é o quê? É a capacidade que muitos vão chamar com nomes diferentes: intelecção, razão, inteligência. Alguns vão falar de linguagem. Não é bem correto isso, porque animais têm algum tipo de linguagem, eles têm símbolos. Animais usam símbolos. O que os animais não sabem é o que é símbolo, mas eles usam símbolos, usam linguagem. A abelha usa linguagem. Segundo o pessoal que estuda, parece que a abelha chega na colmeia e do modo como ela bate as asas, para onde está virada, a frequência da batida das asas, isso mostra em que direção, fora da colmeia, em que ângulo, em que distância existe um alimento mais ou menos propício, se existe uma ameaça ou não. Então eles se comunicam. Quem assiste esses programas de vida animal, eu gosto muito de assistir isso,
Outro dia eu vi uma espécie de primatas que vivem na copa das árvores e tem sempre os sentinelas, e um sentinela às vezes dá um silvado, um pio, e todo mundo olha imediatamente para baixo. Quer dizer, é um determinado pio, silvado, que todo mundo sabe, é um perigo que vem de baixo, uma onça, algo assim, uma cobra subindo a árvore. E tem outro pio, outro silvado, que todo mundo olha direto para cima, que todo mundo sabe que tem um significado aquilo ali. Olha para cima que o perigo vem do alto, uma águia, um pássaro que ameaça lá aquele bando. Então, caracterizar, radicar na linguagem ou no uso de símbolos ou até de ferramentas não é bem preciso. A distinção que o que o ser humano é capaz de fazer e que os animais não são capazes é considerar os entes na ausência material deles. O leão só pensa em gazela na hora que tem a gazela na frente dele. Na ausência dela, o leão não pensa em gazela. Isso parece uma afirmação muito forte. Como é que você sabe, como é que você está na cabeça do leão e sabe que ele, lá de noite, não está pensando em gazela? Né? Eu vou dar um indício, não é uma prova a partir de primeiros princípios, é uma prova a posteriori, não a priori, mas que eu acho que é plenamente satisfatória. Se os leões tivessem a capacidade de considerar as coisas, os entes materiais, na ausência deles, eles estariam inventando símbolos para elas. E iriam assim para a Terra, depois iam formar um quadro negro, um quadro assim, iam inventar o som articulado para significar gazela. E poderiam armar uma estratégia para no dia seguinte, olha, lembra que hoje fulaninho quebrou a perna correndo atrás da gazela? Lembra que hoje a gazela fugiu por aqui, amanhã vamos cercar assim? Né? Seria a abstração da forma das coisas, mas é uma abstração formal e não material. A ciência é uma abstração formal, mas precisa, quer dizer, quando um leão vê uma gazela, ele absorveu a forma e não a matéria da gazela. Mas ele absorveu esta forma num órgão material, que é o órgão dos sentidos, a visão, a audição, tato, etc., né, os 5 sentidos. Já a captação intelectiva do ser humano, ela não é feita num órgão material. Não é no cérebro que isso acontece. O órgão da intelecção, de certa forma, lembrando um pouco do que o Mário Ferreira dos Santos diz, o órgão da nós temos o mundo está em 3 esferas, apresenta 3 esferas, coisas que estão presas a noções de espaço e tempo, manifestações no espaço-tempo, coisas que só se manifestam no tempo e não no espaço, e coisas que estão fora do espaço e do tempo. Né? Essas noções, as noções formais dos números matemáticos, a noção formal de passarinho, a noção formal de leão e etc., todos esses entes que a gente não está testemunhando aqui, essas são noções que não mudam. Né? Um leão muda, mas a noção de leão não muda. E o ser humano é capaz de atingir este mundo da não mudança, né, que é um mundo mais puramente formal. Então, parece que os leões e os outros animais não são capazes dessa abstração, dessa última abstração, a abstração formal da forma, e não a abstração material da forma, como é o caso da ciência. Se os animais fossem capazes desta última abstração, você estaria vendo eles, geração após geração, melhorando, trocando, substituindo símbolos e formando, portanto, cultura. Cultura é o quê? É uma geração viver diferente da geração anterior, que vai viver diferente da geração posterior. E a gente não costuma ver espécies animais vivendo de modos diferentes.
né? Uma espécie, um bando de tigres vive do mesmo jeito que vivia há 30 mil anos atrás. Os seres humanos não, porque eles captam formalmente as formas das coisas, enunciam com símbolos, com um sistema todo de linguagem, isso vira cultura. Vem a geração seguinte, faz uma crítica a alguns desses símbolos, a forma como esses símbolos são articulados, e nós vivemos, geração após geração, mudando a nossa forma de vida. Então, pela própria ausência de cultura nos animais, do que a gente chama de cultura, historicidade, por exemplo, seria um termo também bom para esse caso, a própria ausência de historicidade nas vidas das sucessivas gerações dos animais é um sinal, é uma demonstração de que os animais não são capazes desse último grau de abstração. Então, a gente fez aqui uma breve explanação sobre os conceitos de matéria e forma. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Isso inclui perguntas? Isso inclui as perguntas? Então, 20 minutos e mais perguntas. Senão, eu interrompi agora. Tá bom. O que aconteceu na entrada da modernidade? Esse daqui é uma explicação em termos de matéria e forma. De coisas que estão na nossa frente o dia inteiro, né? É uma explicação radicada em dois conceitos de como se manifestam de forma diferente entes e fatos do nosso dia a dia. O que a ciência moderna começou a fazer na entrada da modernidade? Na verdade, ela não começa a fazer isso na entrada da modernidade, mas ainda dentro da escolástica. Com a explicação muito fina do que é matéria, do que é forma, onde mais está radicado a substância e os acidentes, como Aristóteles enunciou nas suas categorias. O Aristóteles, quando ataca o problema, a questão do ser, do Parmênides, é claro que é inegável aquela afirmação taxativa do Parmênides, que o ser é e o não ser não é. E qualquer tentativa de você negar ou negociar com isso daí vai cair em aporias monstruosas. Tá? Porém, o Aristóteles percebeu o seguinte: o modo como você usa ou atribui o ser às coisas vem de formas diferentes. Ser maçã não é a mesma coisa que ser vermelha, que não é a mesma coisa que ser um ente de tantos gramas e tal formato geométrico, que não é a mesma coisa que ser aqui ou estar aqui ou ali. Então ele faz um elenco dos modos como a gente usa a palavra ser, o verbo o verbo ser, né? E ele chega a uma diferenciação máxima entre essas atribuições e na famosa teoria das categorias, em que a mais fundamental é o que ele chama de substância, que hoje em dia a gente chamaria mais de objeto, ou de ente, ou de coisa. Para nós, a palavra substância remete muito mais a um conceito mais material, químico, mas para Aristóteles, substância uma maçã é uma substância, né? O passarinho é uma substância, é um ente, uma coisa, um objeto. Substância e acidentes. Os acidentes não sobrevivem sem as substâncias. Os acidentes são formas de ser num ser. Então, a vermelhidão não vai existir por aí solta. A vermelhidão vai existir numa coisa. A maçã, por exemplo, é algo que recobre a substância, que é algo mais fundamental. Recobrir ou recair sobre é a origem do termo escolástico acidente, accidere, cair sobre, cadere, cair sobre alguma coisa. É algo que recobre algo mais fundamental. Então, o Aristóteles elenca nas suas categorias substância e mais uma série de acidentes. Os acidentes são
primeiro que ele enuncia é quantidade, o segundo é qualidade, ação, paixão, tempo, não é bem tempo, né? É quando que ele usa. Não é tempo e espaço, é quando e onde. Né? O que remete mais a qualidades do que quantidades. E Aristóteles e os escolásticos, Aristóteles já enuncia isso na metafísica e na física também, que dos acidentes que recobrem as substâncias, o que de inere mais próximo à matéria é o acidente da quantidade. E os acidentes das qualidades inerem mais próximo, ou têm a ver mais de próximo com a forma das coisas. Os escolásticos, em Oxford, começa ali com... Eu não diria, essas coisas não começam com uma pessoa, né? Mas é o primeiro a anunciar com grande ênfase, que é o Roger Bacon, e depois ele vai formar uma série de seguidores. Ele enuncia a necessidade, a possibilidade, a necessidade do estudo das coisas pelo seu aspecto mais quantitativo, mais material. 2 gerações depois, ainda na Universidade de Oxford, surgem os famosos calculadores, que é uma sequência de 4 filósofos, ou já quase cientistas, como a gente usa hoje em dia, que vão estruturar as noções, como você fazer o estudo dos entes sob seu aspecto mais quantitativo. E daí arranca toda a física matemática moderna. Não é lá Galileu, Bacon, Francis Bacon, eu falei do Roger Bacon. Não é com Bacon, Galileu, Descartes, que é século XVI, XVII. Não é, isso está lá no século XIV. E, principalmente na Inglaterra, na França, na Universidade de Paris, isso é importado lá para Paris. Nicolas Oresme é um sujeito que vai se encantar muito com essa possibilidade do estudo mais de próximo dos recortes quantitativos ou mais materiais dos entes naturais. O que remete àquela indistinção do início da palestra que eu fiz sobre o que acontece quando você lança pela janela os 4 tipos de seres. Você vai se despreocupar ou borrar a distinção, ou como Mário Ferreira dos Santos chama, a heterogeneidade desses 4 tipos de entes. Você vai desconsiderar, virtualizar aquele conhecimento e vai atualizar o conhecimento do recorte quantitativo que existe naqueles 4 tipos de entes. Bom, o recorte quantitativo é mais comum, porque matéria, desde lá dos pré-socráticos, é aquele âmbito ou aquele aspecto do mundo que é mais homogêneo, é o que permite a mudança, é o substrato último da mudança entre os diversos, o que possibilita a mudança entre os diversos níveis do mundo aqui. E o estudo puramente quantitativo dos entes é exatamente o que a gente chama hoje em dia de física matemática. Né? Você não quer saber se aquele é um gato ou não, eu vou estudar aquilo sob o aspecto de 4 quilogramas. Ah, bom, aí parece que as coisas são todas iguais mesmo. E isso toma um impulso errado filosófico, não na escolástica, aí sim na entrada da modernidade, com René Descartes. E outros, evidentemente, porque são muitos os que caem na mesma tentação. O René Descartes faz uma distinção radical entre matéria e forma, mas extremamente radical. Em vez dele ver nisso daqui um copo de plástico, quer dizer, uma forma com alguma matéria, uma matéria que subjaz alguma forma, ele vai dizer, não, isso daqui é só matéria, res extensa, coisa puramente extensa. Não há formalidade nenhuma aqui. Ser copo, ser passarinho, até ser azul, os dados mais qualitativos ligados à ciência animal, todos esses dados, não só a forma substancial de ser passarinho, como a coloração do passarinho, não estão ali.
mas estão na nossa mente. São projeções mentais sobre aquilo. O que tem ali, então? O que tem ali só podemos garantir que tenha um recorte espacial, tantos metros para cá, tantos metros para lá, profundidade, extensão, etc. E Descartes queria parar nisso. Galileu é quem vê a necessidade do seguinte: olha, você quer transformar a física numa geometria, no estudo da pura extensão. Isso não vai dar. O Galileu diz o seguinte: olha, tem outra qualidade, também muito matemática, também muito ligada à quantidade, mas todas as quantidades que a física moderna vai pressupor para a descrição material das coisas são quantidades diferentes. O que é que distingue massa de velocidade, de tempo, de espaço? São qualidades. Só que são qualidades muito radicadas ainda na matéria, muito no aspecto quantitativo. É fácil você quantificar? Fácil não, esse é o trabalho dos físicos dos últimos 400 anos. Quantificar as noções de carga elétrica, de spin, de polarização, e etc, etc. São assim, um zoológico inteiro de quantidades. Só que justamente por serem tipos diferentes de quantidades, o que ninguém está percebendo é que são a radicação da diferença de quantidade está na qualidade. São qualidades distintas, mas são qualidades ainda muito arraigadas na materialidade, na extensividade das coisas. O Galileu chega e diz: olha, não vai ser possível transformar a física numa geometria. Pelo menos a noção de massa ou peso nós vamos precisar. Um pouquinho antes disso, aliás, já seguindo na esteira dos paradoxos ou das noções lá de Zenão de Eleia, todos os grandes matemáticos da história estavam atacando a possibilidade do estudo da mudança espacial de posição. Isso é um trabalho matemático que originou ao conhecimento todo que a gente chama hoje em dia de cálculo diferencial e integral. Como é que você explica a mudança espacial? O que é posição aqui, posição ali? Como é que você vai comparar isso com o tempo? Rapidez de movimento, mais lento, acelera ou não acelera? Essas distinções são todas feitas durante a escolástica ainda, por aqueles calculadores do Merton College. Eles faziam essas distinções todas verbais, eram enunciados assim com um parágrafo inteiro, que hoje em dia você chega na primeira aula de cálculo ou de física na faculdade, você enuncia com conceitos assim, você faz um desenho, chama a intuição sensível do aluno, dá nomes e definições e símbolos matemáticos que na escolástica o pessoal precisava fazer, né? O poder de simbolismo, de concisão do simbolismo matemático é muito forte. Então acelera muito a possibilidade de você ganhar mais conhecimento. Então, antes mesmo da introdução do conceito de massa que o Galileu viu, eles já estavam trabalhando com o conceito de rapidez de movimento, que é o que a gente chama hoje em dia de velocidade. Velocidade e aceleração, né? São conceitos que vão sendo depurados durante a escolástica e que vão ser entregues pela intermediação também das faculdades, das universidades no norte da Itália, vão chegar a Galileu, inclusive o conceito de massa, conceito moderno de massa, a distinção entre massa e peso. E o que a física matemática moderna tem feito é o estudo mais quantitativo dos seres. Isso não é um erro, essa é a minha visão. Isso não é um erro, isso é uma possibilidade. Alguém vai fazer isso, e esse aspecto do mundo está no mundo também, né? Tanto que você consegue supor uma série de quantidades, vai lá para o experimento e existe um acordo muito forte, muito grande com os dados empíricos. O erro está em reduzir as coisas àquele aspecto quantitativo matemático. Né? Dizer que o gato nada mais é do que um representante de tal recorte geométrico com 4 kg, essa é uma afirmação absolutamente falsa.
isso já pertence mais à filosofia da ciência moderna do que propriamente ao que a gente chama de ciência moderna. E eu termino com o seguinte, antes de abrir para as perguntas. O desinteresse dentro da comunidade de físicos e matemáticos por essas questões, por um lado, espanta. Como é que o cara que está estudando essas coisas todas não percebe a ligação disso com questões tão fundamentais assim, né? Então, é algo que estarrece a gente. Como é que pode você não ver ligação dessas coisas umas com as outras? Por outro lado, é um modo de proteção intelectual dele mesmo. Ele sabe que não vai conseguir atacar esse tipo de problema, que demanda muito mais estudo do que aquele conhecimento técnico que ele precisa. E que realmente, eu vou ser sincero, é dificílimo um cara levar ambos os estudos, o seu estudo mais técnico-científico e esse estudo filosófico, ao mesmo tempo. Então o cara, bom, já conseguiu um emprego, ele começa a fazer essas perguntas aos 30 e poucos anos, já está tarde demais para ver a solução. Mas está surgindo um interesse sobre filosofias da ciência, explicações do que são a ciência, saindo dos moldes mais modernistas, Kant, Descartes, etc. E eu vejo nisso um momento interessante. Coisas que há 15, 20 anos atrás todo mundo se afastaria. Não queremos saber disso. Hoje em dia as pessoas já me param no corredor, perguntam, sabe que eu traduzi um livro tal, já há uma abertura para o estudo disso. Bom, agora eu acho que eu deixo com perguntas, né? Enquanto o pessoal vai elaborando, eu também tenho uma, mas vai você primeiro. Me segurei ontem para não fazer as perguntas, guardar para hoje. E eu vou partir logo para o piano pesado, né? O Mário, na dialética dele, ele aceita uma distinção irredutível entre intensidade e extensidade. Incorpora como uma distinção formal que na coisa é uma coisa só, que é muito próximo de qualidade e quantidade, mas segundo ele consegue evitar alguns problemas semânticos usando intensidade e extensidade. E aí, lendo o Enigma Quântico, né, às vezes o Wolfgang Schmidt fala em quantidade pura, né? Mas depois ele fala em estrutura da quantidade pura. Então, se tem uma estrutura, já não é uma quantidade tão pura assim, né? E mesmo quando a gente pensa o número, né? O número, como se fosse uma quantidade, um tipo de quantidade, só quantidade, é o número 10. Mas o número 10 só é 10 em relação a uma contagem, uma relação de contagem com outros números. Então, ele não é um item isolado quantitativo, né? Então, essa categoria, assim, intensidade e extensidade, tem ainda essa aplicação ontológica nessa seara de física mais profunda que você tem estudado? Não só nesse aspecto mais filosófico sobre o estudo, mas o próprio aspecto muito técnico. Existe a distinção, não que eles saibam disso, mas existe a distinção na física de grandezas extensivas e intensivas. Por exemplo, essa sala aqui, você pode dividir em duas metades, dois volumes diferentes. Então, a extensão e agregar àquela parte da sala esta parte daqui faz com que aumente a extensão. Então, uma quantidade extensiva, uma grandeza extensiva. Só que a física trabalha com zilhões de grandezas intensivas, como, por exemplo, a temperatura. Se nessa metade da sala está 25 graus e na outra também, a temperatura da sala toda não é 50 graus, é 25. Então, a física trabalha com esses conceitos extensistas e intensistas, que o Mário Ferreira dos Santos, por motivos mais filosóficos,
para fugir dos problemas de quantidade e qualidade, ele prefere usar esses termos. Pelo menos no livro Lógica Dialética e Ideca Dialética, ele explica isso, né? Que são conceitos mais primordiais, extensividade e intensividade, e que encontram campos de aplicação mais vastas. E é um dos campos da Ideca Dialética esse, né? Ele enuncia lá 4 campos. O segundo é da virtualidade e virtualizações e atualizações, e esse de intensidade e extensidade, se eu não me engano, é o 4º ou 5º. A física trabalha já com isso. A física não poderia chegar, a física matemática moderna, não poderia chegar a resultados tão em acordo com os fatos se ela não estivesse fazendo um trabalho direitinho. Só que esse trabalho que é feito direitinho é feito do ponto de vista técnico e meio na tentativa e erro. E não de uma forma muito refletida. Sempre que se enuncia um conceito novo, você vê que a pessoa que propõe o conceito novo tem alguma noção filosófica dessas distinções todas. Mas à medida que aquilo cai no saber corrente, assim, na segunda geração ou terceira geração, o pessoal já começa a usar num sentido muito técnico e não se pergunta mais sobre a fundamentação filosófica. Se você vê, por exemplo, a origem do conceito de entropia por Rudolf Clausius, no meio do século XIX, ele está falando ali de ato, potência, só que assim, já muito mediado por uma série de erros filosóficos. Mas eles têm, sem essa preocupação filosófica, você não andaria na física. Eu tenho um amigo que se formou em física e fez o seminário para ser padre, hoje em dia já é padre, já tem sua paróquia, e me perguntou, mas se esse estudo de metafísica, ele adora, se encanta por esses assuntos, ele ouve o Olavo, conhece bastante do Mário Ferreira dos Santos, mas se esses assuntos tivessem uma fertilidade tão grande, por que a gente não vê resultados de aplicações diretas disso nas teorias científicas? Eu, na hora, não soube o que responder, mas 2 dias depois me ocorreu. Como não vê? É que demora tempo. Desde a enunciação disso, no meio da escolástica, da necessidade do estudo deste recorte, não de que na natureza haja esse recorte, mas a consideração mental das coisas sob seu aspecto mais quantitativo, isso é uma enunciação que não ocorre assim de primeira e que levou aí o quê? 300 anos até dar aquele pontapé inicial com os famosos primeiros, né? São chamados primeiros, mas não são primeiros coisa nenhuma. É primeiro para quem não estudou a história. Todos os historiadores da ciência não fundam ali na entrada da modernidade, mas vão pegar lá antes nos pré-socráticos. São os mesmos assuntos trabalhados com enfoques diferentes. Enfim. Obrigado. Ô, Rafael, a pergunta é mais sobre uma dúvida que eu tive quando estava lendo o Enigma Quântico, que você traduziu, que é o conceito que o termo que o Wolfgang Schmidt usa de expectativas operacionais. Se esse não seria um conceito parecido com o conceito de círculo de latência do Olavo. Não sei se você vai lembrar. Sim. Quando eu olhei, ele estava definindo, eu pensei, parece muito com o conceito do círculo de latência. Não sei se seria uma coincidência entre os dois ou se o Olavo pegou dele, aí eu já não sei. Não, obrigado pela pergunta. Muito provavelmente o Olavo não pegou dele. Eu acho que também não chegou a se basear, né? O Olavo está falando... O Wolfgang Schmidt pode ser entendido como uma aplicação desse círculo de latência, mas num âmbito muito mais restrito de um laboratório de física, por exemplo. Quais são as expectativas que você tem quando você vai fazer um experimento científico? O que pode resultar dali? Quais são as grandezas que você é obrigado a atribuir aos entes para que tal comportamento ocorra?
E é daí que vai surgir o problema de interpretação da mecânica quântica. São o conjunto de expectativas que é muitíssimo e precisamente rastreado por um objeto matemático chamado função de onda, que eu acho que o Wolfgang Schmidt usa vetor de estado ou função de estado. É mais comumente chamado de função de onda. E que é um conjunto de possibilidades. Quer dizer, hoje em dia você consegue, uma coisa incrível que eu não toquei, esse é um assunto para outro dia, é que aquela noção de matéria muito inerte, errada, não lá dos gregos, nem da escolástica, mas de René Descartes, extensão pura, de que o ente que está fora da mente humana nada mais é do que composto de extensão, com muita inércia, ou prática inércia, como o Mário Ferreira dos Santos, ele quebra a palavra, vem de in ars, sem arte, sem a capacidade de nada. Né? Você pensa assim, bom, tem um bloco aqui de 2 kg, se eu serrar ao meio, se ele for homogêneo, fico com 2 blocos de 1 kg, vou pegando ao meio, 3 coisas mais inertes, com menos propriedades, menos capacidade. Bom, isso é assim na nossa cabeça. O contínuo geométrico tem esta inércia nesse sentido. Ela é sempre mais do mesmo. Só que o contínuo material físico não é assim. Então, o estudo do mundo material físico na direção do muito pequeno vai mostrando uma quantidade de possibilidades muito grandes. E quando você faz um experimento com esses entes microscópicos, na verdade, atômicos ou subatômicos, a teoria a qual se chegou há 90 anos atrás, 1920, na década de 20, que é chamada mecânica quântica, prevê com uma precisão maravilhosa quais são as possibilidades de acontecimento com as relativas probabilidades. Então, num exemplo aqui totalmente hipotético, você faz uma reação atômica aqui no meio e, por uma série de vínculos, como chama tecnicamente, ou você cria barreiras ali, você só dá 2 opções para aquele sistema se manifestar, ou A ou B. E você pode, canalizando um pouquinho mais para um lado do que para o outro, pode chegar a probabilidade de 70% e 30%. Existe um objeto na mecânica quântica, na teoria, que se chama função de onda, que descreve isto. Dado o estado inicial e o que você botou ali, se é um elétron, se é um próton, sei lá o que for, a função de onda te descreve só é possível A e B e com estas relativas probabilidades, 0,7 e 0,3. Só que ela só fala isso, o que já é uma maravilha, mas não passa disso. Ela não consegue enunciar. E todas as tentativas nos últimos 90 anos de apertar mais e fazê-la dizer mais do que isso, não, peraí, eu quero olhar o sistema antes e não quero ficar nessa incerteza se é A ou B. Deve haver alguma característica ali dentro que me diga com certeza se é A ou B. E não consegue. Não consegue nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista experimental. E daí vem a solução do Wolfgang Schmidt. Olha, a função de onda funciona como se fosse uma matéria para o mundo corpóreo. Ele faz uma distinção entre o mundo físico e o mundo corpóreo. Exatamente. É por isso que eu estou conduzindo a resposta para esse lado. Esse conjunto de expectativas tem a ver com onde você vai ver o flash da partícula. Vai cintilar uma tela fotográfica aqui ou ali, ou um clique audível aqui ou ali. No final das contas, você vai ter que sempre, para poder dizer que foi um fato comprovado, você precisa sempre apelar para os sentidos humanos. Eu vi, é famoso, meninos eu vi, está ali e não aqui, faz você aí. E ele diz, olha, o que as equações matemáticas estão rastreando não é esse mundo corpóreo daqui, o mundo sensível, o mundo comum. Esse mundo no qual o mundo no qual vive até os aparelhos de medida, que são aparelhos corpóreos, que têm cor, cheiro, eles apresentam propriedades
sensíveis, né? Já os elétrons, esse submundo daí, que é rastreado perfeitamente pela mecânica quântica, não apresenta essas possibilidades de serem sensíveis. E ele acha, o Wolfgang Schmidt acha, que a física moderna, não ele, né? Ele só acha que é o que está acontecendo. A física moderna descobriu um quinto andar abaixo do corpóreo, que é mais o mineral, como eu falei, mineral, vegetal, etc. Abaixo do corpóreo existe algo que está em potência para virar corpo, que é o que o São Tomás de Aquino chamava de matéria signata quantitatea, e que é o que, na hipótese do Wolfgang Schmidt, está sendo rastreado pelas equações. É algo que tem possibilidades para diferentes atualizações. É como a madeira, antes de você colocar nela a forma de cama ou porta. Ela apresenta as duas possibilidades antes, mas você não vai conseguir, com a mesma porção de madeira, fazer porta e cama. Isso não vai conseguir. Mas antes desta formalização ou desta atualização, matéria é isto, é a possibilidade de passar por diferentes formalidades, de ser informada de modos diferentes, antes de uma atualização. Depois que existe uma atualização, acabou. Uma das possibilidades você encerrou e fechou, não existe mais. Poderia dizer que seria a matéria-prima, então? Não. A matéria-prima a matéria-prima não tem qualidade nenhuma, nem quantitativas. É anterior no sentido ontológico. É um pressuposto filosófico que nunca vai ser rastreado, você nunca vai apontar o dedo. É a ideia, no fundo, do Descartes. O Descartes achava que a matéria-prima era isso que está na nossa frente. Não, isso daqui não é matéria-prima, isso daqui é uma cadeira, ele é um passarinho, isso é uma pessoa. A ideia desse recorte puramente, apesar de não haver quantidade pura, de haver um recorte assim, é o sonho cartesiano. Eu acho que já passamos do tempo, né?